Oi, eu sou o Felipe e o Brasil jamais será um país de primeiro mundo. Mas até aí tudo bem, porque a China também não, mesmo sendo a segunda maior economia de todo o planeta Terra. O que demonstra que essa definição de primeiro, segundo e terceiro mundo não significa muita coisa. E também que talvez você não saiba o que esses termos signifiquem de verdade. Então, basicamente, é isso que nós vamos tentar entender hoje. Vem comigo. Extra, extra, extra! Adolf Hitler acaba de morrer. Ou será que não? Mas essa história de que o bigodudo na verdade fingiu a própria morte e fugiu pra Argentina é tema para outro vídeo. O que nos importa aqui é que nada une mais dois inimigos do que um inimigo em comum. Ainda mais a União Soviética e os Estados Unidos, que não eram nem friends, quem dirá best. Imagina então, forever. Você deve saber que os Estados Unidos e Grã-Bretanha defendiam regimes capitalistas, enquanto a União Soviética era um estado socialista. Claro, eu tô simplificando aqui para simplesmente dizer que os dois lados, vamos chamar assim, já vinham se bicando. Desde a fundação da União Soviética, quando o lado capitalista resolveu abdicar da neutralidade e se juntar aos brancos para combater os bolcheviques na Guerra Civil Russa. Para além da ideologia, era óbvio que as nações capitalistas estavam tentando proteger os seus investimentos pré-revolução, que seriam obviamente expropriados. Mas com o perigo nazista depois que Hitler invadiu a Polônia, tudo mudou. As potências do eixo romperam o Pacto de Não Agressão, também conhecido como Molotov-Ribbentrop, e tentaram invadir a União Soviética, o que fez os comunistas não encontrarem opção a não ser se juntar com os capitalistas, principalmente porque no mesmo ano os japoneses fizeram o ataque de Pearl Harbor, que tem entre as suas fatalidades fazer algumas pessoas ainda acreditarem que o Michael Bay é um bom diretor. A política de contenção da expansão japonesa na Ásia também gerou tensões. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estavam preocupados com a crescente influência japonesa na China e no Pacífico. Isso vai ser importante porque a União Soviética tinha interesses próprios na Ásia Central e na Manchúria. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, depois do massacre de Hiroshima e Nagasaki, começou um novo conflito. Só que dessa vez, sem bombas nucleares, apenas com a ameaça e o fantasma delas. Era a versão geopolítica de mandar indireta no Face. O período entre 47 e 91 foi marcado por tensão e rivalidade, mas não envolveu combate militar direto entre as duas superpotências. Foi a tão famosa Guerra Fria. No final da Segunda Guerra, a Europa estava devastada e, como todos sabem, o poder não deixa vácuo. As potências aliadas enfrentaram esse desafio da reconstrução. Durante conferências como a de Yalta e Potsdam em 1945, os até então amigos discordaram sobre como gerir a Europa do pós-guerra. A União Soviética queria espalhar o controle socialista e controlar a Europa Oriental, enquanto os Estados Unidos e Grã-Bretanha apoiavam modelos regidos pelo acúmulo de capital e oligarquias, o que fez com que a expoliação se tornasse um grande jogo de divisão. Coreia do Norte e Coreia do Sul, por exemplo, mas a Áustria, Romênia, Hungria, Polônia e muito mais sofreram com isso. A Alemanha, por exemplo, foi dividida em 4 zonas de ocupação, controladas pelos Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França. Berlim, a capital alemã, também foi dividida em 4 setores, que no final das contas representava rachar o país no meio até a queda do Muro de Berlim. Mas em 1947, o véu de camaradagem caiu oficialmente quando os Estados Unidos introduziram a doutrina Truman, prometendo apoiar os países que resistissem à influência comunista. Parte dessa política visava conter o poder soviético e impedir a propagação das ideias que tinham começado lá com Karl Marx. No ano seguinte, os Estados Unidos também lançaram o Plano Marshall, fornecendo 13 bilhões de dólares, o que em valores atuais seria algo como mais de 170 bilhões, para ajudar a reconstruir os países da Europa Ocidental. A União Soviética viu essa ajuda como uma forma de enfraquecer a sua influência e controle sobre a Europa Oriental. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram a desenvolver armas nucleares poderosas, levando a essa corrida armamentista que nos assombra até hoje. O medo de uma guerra nuclear aumentou a tensão entre as superpotências, e no final das contas, não dá para apontar um único evento como o causador da Guerra Fria, mas dá para dizer que a coisa se deu início de forma séria de verdade em 1949, quando os Estados Unidos e seus aliados formaram a OTAN, uma aliança militar para defesa contra os potenciais ataques soviéticos. Sim, a mesma OTAN que continuou existindo depois do fim da União Soviética, e a mesma OTAN
que é tema de discussão e até mesmo guerras hoje em dia. Em resposta, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia em 1955, uma aliança semelhante com os seus aliados da Europa Oriental. Os Estados Unidos tinham França, Canadá, Itália, etc. E a União Soviética tinha Polônia, Hungria, um pedaço da Alemanha e mais. Uma disputa complexa que pedia organização, e foi isso que alguns sociólogos e historiadores tentaram. As diferenças ideológicas, econômicas e políticas entre esses dois blocos eram tão gritantes que, dependendo de onde você vivesse, você teria modos de vida fundamentalmente discrepantes. Quase como se o lado de lá e o lado de cá estivessem vivendo em mundos diferentes. A divisão entre os blocos ocidental e oriental foi descrita muito cedo por Winston Churchill em seu discurso conhecido como a Cortina de Ferro, em 1946. Mas foi só em 1952 que o economista e demógrafo francês Alfred Sauvy introduziu termos para categorizar os lados dessa disputa como mundos diferentes. E ele tomou inspiração em um evento com um histórico igualmente ou mais importante. No final do século XVIII, a França estava uma verdadeira bagunça. Basicamente um tempo muito longínquo onde o pobre se questionava por que era pobre e quem o estava mantendo pobre, ou seja, cabeças iam rolar. Se vocês quiserem muito, eu desenvolvo num vídeo completo no futuro, mas só se vocês quiserem muito. Porque basicamente o que aconteceu foi que os parisienses tomaram a Bastilha, que era uma prisão estatal símbolo da opressão da monarquia, em 14 de julho de 1789, e a Assembleia Nacional foi formada pelo povo comum com a pretensão de criar uma constituição justa. E claro, uma galera foi decapitada em praça pública no meio disso, dando início ao que ficaria conhecido como Reino do Terror. Mas o importante é que houve uma interrupção do modelo de poder que existia e que poderia ser basicamente dividido em 3 estados. Primeiro, você tinha o clero, ou seja, os líderes da igreja, padres, bispos, esse tipo de coisa. Eles eram ricos e tinham algumas vantagens, como não pagar certos impostos. Depois, você tinha o segundo estado, que era a nobreza, um grupo formado pelos aristocratas, aqueles com títulos extravagantes e muitas terras. E por fim, o terceiro estado, também conhecido como o resto, a famosa maioria, o chão de fábrica. Eu e você. Aquela galera que fica discutindo e se odiando por causa de políticos enquanto os alvos das nossas discussões comem lagosta. Inspirado por esses 3 estados da França pré-revolucionária, o tal Alfred Sauvy aplicou essa estrutura ao cenário global. Ele comparou os países capitalistas à nobreza, claro, chamando-os de primeiro mundo, e os países comunistas ao clero, sendo eles do suposto segundo mundo. Já o terceiro mundo, então, se referia a nações que não se alinhavam com nenhum dos dois blocos, incluindo estados recém-independentes e aqueles que não estavam formalmente envolvidos no conflito Oriente-Ocidente. Então, justamente por terceiro mundo serem aqueles países que estavam engatinhando ou sem os benefícios do apoio de superpotências, esse termo acabou sendo associado a progresso, quando não tem nada a ver. Passou a denotar países que eram frequentemente caracterizados por economias em desenvolvimento, condições sociais adversas e estruturas políticas variadas. Então, pra gente entender por que o Brasil é chamado de país de terceiro mundo, a gente precisa voltar um pouco e entender que peça era o Brasil nesse tabuleiro da Guerra Fria. Enquanto os blocos ocidental e oriental tretavam entre si, o Brasil tinha os seus próprios milhares de problemas para resolver. Getúlio Vargas, que vinha comandando de forma polêmica desde 1937, meteu o pé. Aí depois que o Vargas se foi, o Brasil começou a se mover de volta para uma democracia. Rolaram eleições e pouco depois que estourou a Segunda Guerra Mundial, colocamos em prática uma nova Constituição em 1946. O que foi muito importante porque restaurou muitos direitos e liberdades que haviam sido perdidos. De 1946 a 1951, Eurico Gaspar Dutra foi presidente. Ele estava focado em estabilizar o país e alinhar o Brasil mais estreitamente com os Estados Unidos durante o início da Guerra Fria. Tanto que chegou a romper laços com a União Soviética para tentar frear o crescimento do Partido Comunista no Brasil. Pelo menos até janeiro de 51, quando teve que entregar o cargo de volta ao Getúlio Vargas. Sim, o ex-ditador foi reeleito democraticamente. E ele começou a pressionar por reformas para melhorar a vida dos brasileiros comuns, dando origem a leis trabalhistas, previdência social, o que fez ele ficar conhecido, apesar de tudo, como o pai dos pobres. Se o governo do Getúlio Vargas foi isso tudo, ou apenas um grande golpe,
assunto que a gente pode abordar no vídeo futuro. Mas o segundo mandato do Vargas não foi fácil. Ele enfrentou muita oposição e um monte de escândalos, tipo o atentado na Rua Toneleiro, os empréstimos irregulares do Banco do Brasil e muito mais. Até que em 1954 as coisas estavam tão difíceis que o Vargas foi pressionado a renunciar. Não o mandato, mas a vida. Com um tiro no coração, Vargas deixou a cadeira vaga. Em 3 de outubro de 55, Juscelino Kubitschek é eleito com 35,7% dos votos válidos, mas só assume o cargo em 56. 4 anos depois, João Goulart, também conhecido como Jango, é eleito. Só que o Jango tinha um relacionamento diferente do que o Brasil vinha tendo. Se o Brasil costumava comer na mão dos Estados Unidos, Reino Unido e afins, o Jango resolveu inverter e começar a conversar com a China e a União Soviética. Uma desculpa perfeita para quem matou todas as aulas de história repetir até hoje a groselha de que o golpe de 64 nos salvou do comunismo. Então, o suspiro de conversa com a União Soviética passou rápido. E durante todo o período da ditadura militar, o Brasil passou alinhado com o bloco ocidental. Mas na prática, tudo isso acontecia meio que debaixo dos panos, tipo o próprio golpe em si, que recebeu reforço americano, como revelado pelos documentos secretos da Operação Brother Sun. Mas mesmo assim, o Brasil seguia como um grande isentão nesse jogo político, chegando a assinar vários acordos comerciais com a União Soviética. E justamente essa posição de amigão de todo mundo que tornou o Brasil um país de terceiro mundo, o famoso conciliador, junto com todos os outros que não se posicionaram diretamente. Ou seja, tanto sob as mãos de Getúlio Vargas, durante o aço da ditadura militar ou no nariz de palhaço da democracia abobalhada, o Brasil seguiu mantendo a sua tradição de neutralidade, transformando-o no perfeito isentão que seria a cara no estandarte dos países de terceiro mundo, junto com Etiópia, Paquistão, Síria e Peru. Assim como o primeiro mundo eram os Estados Unidos, junto com Áustria, Nova Zelândia e Coreia do Sul, que na época era um paiseco pobre. Do mesmo jeito que o segundo mundo eram a União Soviética, mas também a Iugoslávia, Bulgária e Alemanha Oriental. Ou seja, como você deve ter percebido, esse conceito de primeiro e terceiro mundo nunca fez muito sentido além da mera geopolítica, muito menos agora, porque a geopolítica é uma área extremamente instável, e é por isso que tentaram ressignificar essa terminologia. E por consequência, tudo foi ficando ainda mais sem sentido. Você não precisa esperar eu chegar em 2024 e o nosso tão amado viralatismo para entender que essa ideia é meio boba desde o seu surgimento. Já na época, o conceito de terceiro mundo sofreu inúmeras críticas por sua simplicidade e falta de nuances. George Manuel, por exemplo, foi um autor e líder aborígene do Canadá que desafiou esse modelo em seu livro publicado em 1974, que basicamente se chamava O Quarto Mundo, uma realidade indígena. Manuel introduziu o conceito de quarto mundo para abordar as realidades culturais e políticas dos povos indígenas. O quarto mundo que ele citava abrangia nações e entidades culturais, particularmente os grupos indígenas, que não se encaixavam na estrutura tradicional centrada no estado da Guerra Fria, porque esses grupos viviam esquecidos ou além das fronteiras do estado, preservando essas identidades culturais distintas e autonomia política. De que mundo faz parte um grupo que não tem relevância geopolítica? A crítica de George Manuel destacou as limitações desse modelo dos três mundos em capturar a complexidade das realidades políticas globais, como se nessa época essa definição existisse somente para classificar os países como meros instrumentos dos blocos ocidental e oriental, quem diria. Mas apesar de ser o conceito mais conhecido, George Manuel pegou o termo emprestado do padre Joseph Rosinski, que também era um ativista, adivinha só, francês. Ele usou o termo para uma instituição de caridade que fundou em 1957 em um gueto na comuna francesa de Noisy-le-Grand, que era chamada de ATD Quart Monde, que a propósito existe até hoje. Só que mais do que discordar dessas definições, há quem acha que elas só estão sendo mal usadas. Tipo, o próprio Mao Zedong, aportuguesado como Mao Tse-tung, líder comunista que deu início a essa China que conhecemos até hoje. Ele tinha sua própria visão do que significaria terceiro mundo, que curiosamente, apesar de ser completamente ignorada quando esse assunto é trazido à tona, é muito mais alinhada com a visão genérica que a gente tem hoje desses termos. Em 1974, Mao Zedong, que tinha desenvolvido esse raciocínio numa conversa com Kenneth Kaunda, na época presidente da Albânia, introduziu a sua própria teoria dos três mundos, através do discurso do vice-primeiro-ministro Deng Xiaoping, numa assembleia da ONU a respeito da economia mundial. O primeiro mundo seriam as superpotências, como os Estados Unidos e a União Soviética, com influência militar e economia significativa.
O segundo mundo seriam os países mais desenvolvidos ao seu redor, como Canadá, Japão e algumas nações europeias que eram industrializadas, mas não tão dominantes quanto as superpotências. E o terceiro mundo eram as nações em desenvolvimento, como o próprio Brasil, mas incluindo a China, a Índia, etc. A teoria do mal era diferente do modelo clássico de Alfred Sauvy, que se centrava mais nesse alinhamento da Guerra Fria. Já o comunista enfatizava o status econômico dos países a partir dessa perspectiva revolucionária. Critique o comunista calvo por opção o quanto quiser, mas no final das contas foi essa versão que sobreviveu ao tempo. E é por isso que o Brasil sempre será um país de terceiro mundo. Porque o momento de mudar já passou e essa terminologia não serve para nada no mundo globalizado atual. Mesmo que até hoje tenha bocó que ainda usa esses termos, independente dos seus muitos significados, como se eles fossem úteis para alguma coisa, porque a gente adora se nivelar por baixo. No final das contas, todos nós, em qualquer continente, somos habitantes do terceiro mundo. Pelo menos se você contar a partir do Sol. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui!